Fala, meus queridos geografãs, tudo bem com vocês? Galera, estamos aqui aparecendo agora na sua telinha para a gente ter mais uma aula de geografia. É isso aí, galera, estamos aparecendo aqui pela primeira vez no vídeo das turmas do 7º ano. Eu sou o Edmar de Figueiredo e esse aqui é o meu canal. É isso aí, gente. Então vamos lá. A gente vai ter aqui a aula agora do tema 2 do nosso livro lá do Farias Brito. Então, quem tem o livro, tema 2, continuando aí da aula anterior. Organização do espaço, ocupação e exploração do território. Antes da chegada dos europeus aqui no território brasileiro, a região aí ela era ocupada pelos povos indígenas. Quando os portugueses chegaram aqui, eles passaram a adentrar o nosso território cada vez mais para poder garantir a sua posse, ok? Uma dessas vezes que eles foram adentrando o nosso território, eles chegaram aí na região norte do Brasil e eles passaram a ocupar aquela região para realmente efetivar a posse daquelas terras, né? Que era o Tratado de Madrid que estabelecia que ficaria com as terras quem realmente fizesse a ocupação, a colonização efetiva do território. Nesse contexto aí, entre os séculos 16 e 17, surgiram algumas cidadezinhas, alguns vilarejos que algumas caravanas portuguesas elas acabaram criando ali, fundando essas cidades ao longo da sua passagem. Quanto aí às primeiras atividades econômicas, a gente pode colocar a exploração das drogas do sertão como a primeira grande atividade econômica que se desenvolveu aí na região norte. Okay? Então essa exploração aí da região norte começou com a exploração das drogas do sertão. Que drogas do sertão eram essas? Era cravo, canela, baunilha, pimenta, enfim, tinha uma variedade aí muito grande de especiarias que a região ali tinha em grande quantidade, né? E era difícil de se encontrar em outras partes do mundo. Então passou a ser explorado muito essas drogas do sertão aí. Depois das drogas do sertão, a gente teve a exploração da borracha. Tivemos aí o ciclo da borracha, né? Já aí pelo século XIX. A gente tem a exploração da borracha, com a galera adentrando ali mesmo na floresta, abrindo seringais, né, criando seringueiras, que é a árvore que produz o látex. Enfim, tivemos toda essa dinâmica aí de atividade exploratória. Então, passaram a explorar muito a borracha no território aí da região norte. Porém, lá pelo começo do século XX, a gente passou a ter essa atividade entrando em decadência, né? Porque outras regiões do mundo também passaram a produzir borracha e aí o preço do material foi diminuindo e a região norte acabou meio que perdendo um pouco a importância e ficou de lado ali por um determinado período. A integração da Amazônia. Na década aí de 1950, o governo brasileiro ele passou a criar alguns mecanismos para poder integrar a região norte. É exatamente isso. Eles achavam que a região estava ali meio que abandonada, que praticamente ninguém encostava naquela região. E aí o que fizeram? Eles começaram a abrir algumas rodovias, né, para a galera poder ir e vir com uma facilidade maior, ou pelo menos com menos dificuldade do que já tinham antes, tá bom? Então, essa construção aí de rodovias acabou ajudando a integrar a região norte ao restante do país. Já durante os regimes militares, né, aí no período de 1964 a 1985, as ações de integração da região norte elas foram intensificadas, né? Continuaram-se a abrir mais rodovias, né? Começaram a asfaltar algumas rodovias já existentes
e também passou a se instalar empresas na região. Tá? Que tipo de empresas que estavam se estabelecendo ali naquela região? Empresas agropecuárias e também algumas indústrias, né? Então, principalmente empresas agropecuárias e algumas indústrias passaram a se estabelecer na região norte. Como contrapartida, como incentivo aí do governo para essas empresas irem para essa região, foram criados alguns mecanismos para desenvolver a região, como por exemplo a instalação de usinas hidrelétricas para gerar a energia que essas empresas precisariam para poder fazer as suas atividades. Além disso, tivemos aí também a construção de portos que iriam servir para escoar a produção que era realizada ali naquela localidade, né? Então o pessoal ia produzir, já tinha ali a usina hidrelétrica gerando a energia que eles precisavam, tinham as rodovias para eles transportarem os produtos e agora também passou a ter a construção de portos, onde eles já poderiam exportar diretamente da região norte para outras partes do planeta. Principais atividades econômicas. Dentre as atividades econômicas da região norte, a gente vai dar um foco muito maior no extrativismo. Por que o extrativismo ele vai ter esse foco maior? Porque o extrativismo ele acontece de uma maneira muito mais efetiva na região do que as outras atividades econômicas propriamente ditas. Então a gente tem aí um foco maior no extrativismo. Na região norte, então, a gente tem aí uma grande quantidade de pessoas praticando o extrativismo como a sua principal fonte de renda, né? Temos aí o extrativismo animal, né? Quando é retirado algumas espécies da natureza. Temos o extrativismo vegetal, que na região merece destaque aí muito grande, principalmente para a exploração da madeira. E temos aí também o extrativismo mineral. Esse que é o principal foco de extrativismo na região norte. Por que que o extrativismo mineral ele vai ganhar uma força maior? Porque na região foram descobertas algumas jazidas contendo ali minerais extremamente preciosos, né, que tem ali um alto valor agregado. Uma dessas áreas de garimpo aí foi o projeto Grande Carajás, onde foi descoberta ali uma grande quantidade de minerais preciosos que passou a ser explorado de uma maneira muito avassaladora na região. E o que tínhamos ali de tão importante naquela região? Quais eram os minérios tão essenciais que existiam lá? Nós tínhamos minérios tais como cobre, manganês, bauxita, níquel e principalmente o ferro. Então tínhamos essa grande quantidade aí de minérios na região e aí ela passou a ser muito explorada no aspecto aí de mineração. Então várias empresas mineradoras passaram a se instalar na localidade e foram criando vários e vários garimpos, né, atraindo garimpeiros ali do país inteiro, pessoas que estavam indo para lá tentar ganhar a vida, porque além desses minerais aí que eu já falei, outro mineral encontrado lá em grande quantidade era o ouro, e isso aí acabava atraindo uma quantidade muito grande de pessoas, né? Se você sabe que tem ouro em uma região, você normalmente vai querer ir até aquela região para poder explorar. Já na agropecuária da região, a gente tem aí um desenvolvimento um pouco mais lento, passando a ter aí a produção sendo mais efetiva nas últimas décadas. Inclusive, nos últimos anos a gente vem acompanhando aí muito a questão do desmatamento na Amazônia, e essa questão aí do desmatamento é justamente por conta da questão agropecuária, né? Os produtores lá eles vão derrubar as áreas para poder fazer pastagem para os seus animais, para eles terem lugar para caminhar, para poder aumentar a produção bovina, ou eles vão simplesmente derrubar a árvore ali para poder limpar o terreno para eles fazerem o plantio das suas culturas, né, do que eles vão cultivar ali. Então, geralmente, a gente vai ter essas duas questões e a expansão agropecuária acontecendo aí principalmente nas últimas décadas.
eu digo mais ainda, muito principalmente mesmo nos últimos anos. Já em relação às indústrias, a gente tem aí elas se potencializando na região a partir da criação da Zona Franca de Manaus. O que é a Zona Franca de Manaus? Foi ali uma região onde o governo decidiu criar alguns benefícios para que empresas viessem a estabelecer-se naquelas áreas. Que tipos de benefícios foram concedidos? Foram doados terrenos, foram criadas novas usinas hidrelétricas para poder atender a demanda de energia, foram também abertas novas rodovias para poder escoar a produção, foram melhorados os portos da região para poder também escoar essa produção, e além disso ainda houveram incentivos ali na redução de impostos como água, luz, entre outros impostos, ok? Então tudo isso acabou atraindo uma grande quantidade de indústrias, principalmente indústrias do ramo de eletroeletrônicos, e aí essas indústrias passaram a se localizar lá na região de Manaus, criando essa Zona Franca. Zona Franca porque era uma zona livre de impostos. Quanto aí ao turismo, a região apresenta uma grande capacidade para expandir essa área, né, a área do turismo, com um folclore muito forte ali na região, principalmente na região do Pará, né? A gente vai ter ali um foco muito grande no Pará e no Amazonas, onde a cultura ela é extremamente peculiar e atrai a atenção de várias pessoas do mundo inteiro, ok? Além disso, você também tem um potencial enorme para o ecoturismo, aquele turismo ecológico, né, onde você vai fazer ali trilha, vai fazer rapel, vai fazer escalada, enfim, tem várias possibilidades, arborismo, então você vai praticar vários tipos de modalidades aí dentro de uma área que vai estar ali preservada. Expansão urbana. Em relação aí ao crescimento das cidades, da expansão urbana na região, a gente tem um aumento das cidades aí, elas se expandindo, aumentando as suas populações, principalmente a partir do momento em que os governos passaram a investir na integração das regiões, ou seja, a partir ali de 1950, com a abertura de novas rodovias, depois lá nos governos militares, onde a gente passou a ter a implantação de algumas indústrias, e tudo isso foi atraindo pessoas para a região, tá? Então essas pessoas acabaram se aglomerando ali, principalmente nas regiões metropolitanas, tá? Principalmente na periferia das regiões metropolitanas. Então surgiam ali as metrópoles regionais, como Manaus e Belém, e aí a galera começava a se aglomerar ali e iam se expandindo a partir daquele centro, tá bom? E ali começou a concentrar uma grande quantidade de pessoas. Hoje temos aí como principais cidades da região essas duas que eu acabei de citar, Manaus e Belém. Além disso, também podemos citar aí outras como Macapá, Boa Vista, Palmas, Rio Branco e Porto Velho. Então, as capitais dos estados, elas são as principais cidades aí da região norte. Ok? E aí temos no gráfico que você está vendo a taxa de urbanização na região norte nos anos de 1991 e no ano de 2010, e você pode comparar aí o crescimento da região norte com o crescimento das demais regiões na urbanização. Reparem que a urbanização ela cresceu de uma maneira mais acentuada na região norte do que nas demais regiões. Galerinha, por hoje é só. Vamos ficar por aqui. Se você gostou do vídeo, deixa o seu like. Se você não gostou do vídeo, deixa aí o seu comentário. Diga o porquê que você não gostou, que a gente vai tentar melhorar. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal e cola que é nóis! Campanha dos inscritos, hashtag rumo aos 400, não esqueçam, vamos geografar o mundo! Valeu, falou, é nóis, fui!